que se chama Gabriel também, tem a mesma idade do meu, vão na mesma escola, nas mesmas terapias, no mesmo centro, estão sempre juntos, e eles são mais uma bênção que a gente recebeu, porque a gente divide tudo, inclusive o amor por esses filhos. E tem sido de uma ajuda muito grande na minha caminhada ter os dois perto. E vocês veem ali pela foto do meio que, embora o meu seja não verbal, ele não fala uma palavra, eles são amigos, eles se gostam, eles sentem falta um do outro. Quando a gente, por acaso, eles pegam o ônibus também no mesmo ponto para ir para a escola, que um não chega, o outro fica procurando. Então as pessoas falam assim, o autista não se comunica, o autista não interage, o autista quer viver isolado. Isso é um mito, tá? Apesar do meu ser um grau severo, o Gabi ser um grau intermediário, a gente sente que eles se gostam e eles se procuram, né? Eles têm uma amizade que é bacana. E acho que o mais importante, não precisa falar para ter isso, não precisa falar para ter esse amor. O amor tem a sua própria linguagem, e isso é muito legal. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a história do autismo, o conceito e as causas. Em 1942, um médico que se chama Léo Kanner, ele nomeou o autismo pela primeira vez. E na Áustria, na mesma época, um outro médico que se chama Hans Asperger também denominou essa síndrome, sem os dois saberem do trabalho um do outro. Acho que a espiritualidade estava assim iluminando bastante esses dois, para que se começasse a falar dessa síndrome que sempre existiu, mas que não sabiam como tratar, tratavam como loucos, né? E colocavam nos hospícios e ali eles ficavam. Então, a partir dessas duas pessoas, a gente começou a entender um pouco mais sobre autismo. Isso em 1942. O autismo no Brasil, ele chega na década de 70. Foi aí que se começou a falar um pouco de autismo no Brasil. Volta um pouquinho para mim. O conceito do autismo. O que é o autismo? O autismo é um distúrbio de desenvolvimento que aparece até os 3 anos de idade. A pessoa tem 3 dificuldades básicas. O autismo é um tripé. A pessoa tem dificuldade na comunicação, seja ela falada, gestual. Ela tem a dificuldade na interação social, de lidar com outro ser humano, entender os sentimentos, tá? Ter uma troca com a outra pessoa. E ela tem uma dificuldade comportamental. O comportamento de um autista é um pouco diferente de uma pessoa dita normal. Então a gente às vezes não entende, às vezes a gente critica, e principalmente as mães. Por isso que é bom que a gente saiba também que eles não são assim porque eles querem. Isso está dentro de uma síndrome. Isso não quer dizer também que um pai e uma mãe não possam ensinar, devem ensinar. Mas esses são comportamentos aprendidos, não são como nós que assimilamos vendo nosso pai fazer, a nossa mãe fazer. Eles precisam aprender. Tem um médico que diz que os pais de autistas são tradutores desse mundo para eles. Então é mais ou menos a nossa função. As causas do autismo, elas ainda são indefinidas. Mais de 90% dos cientistas que trabalham nisso dizem que essas causas são genéticas, que elas são hereditárias. Mas existem outros fatores ambientais que também contribuem, como a rubéola, cândida, o que mais? Talidomida, metais pesados, essas coisas, álcool e drogas também. Essas coisas contribuem, não quer dizer que sejam as causas. A causa realmente ainda não se definiu.
eu acredito que estejamos próximos, tá? Mas ainda temos um certo caminho pela frente. Então, se alguém falar, meu filho curou de autismo, não era autismo, porque ainda não tem cura. Outro dia, eu falando isso numa palestra, uma senhora que é evangélica, no final da palestra virou para mim e falou assim: eu adorei você, só não gostei na hora que você falou que não tem cura, porque para Deus nada é impossível. E é por Deus que eu estou aqui hoje. Aí eu virei para ela e falei assim: mas eu também, se não fosse por Deus, eu também não estaria aqui. Só que Deus também ilumina a mente dos cientistas. Se essa cura ainda não existe, é porque ainda não teve a permissão dele para que existisse. Nós estamos caminhando para isso. Mas isso não quer dizer que não vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar pela melhora dos nossos filhos e vamos trabalhar. O que eu sempre falo é que o pai não deve sentar em casa, ficar pedindo apenas para Deus e que Deus faça o milagre sem você se levantar e fazer alguma coisa. Você está ali para isso. Você está ali para promover aquela pessoa. Você é o instrumento de Deus nessa hora. Então, quando eu falo que não tem cura, não quero ser dramática e nem dizer que não haja Deus nessa história. Pelo contrário, eu acredito que está mais do que presente. Uma das causas que se falam no autismo são essas do neurônio espelho. O que é um neurônio espelho? Ali eu vou falar de causas físicas e também as causas espirituais. Dentro das causas físicas, uma delas provável são esses neurônios espelhos. Descobertas recentes apontam para um defeito nos neurônios espelhos, como a causa do autismo. Estes neurônios são um subconjunto de células que refletem no cérebro do observador os atos realizados por outro indivíduo. Se eu pego um objeto, alguns neurônios são ativados em meu cérebro. Se eu observo o indivíduo pegando o objeto, os mesmos neurônios são ativados em meu cérebro, como se eu estivesse pegando o objeto. Então, por isso que nós típicos temos uma facilidade de aprendizado, porque a gente tem empatia com aquilo que o outro está fazendo, com aquilo que o outro está falando. Eu consigo repetir alguma coisa que ela está fazendo. O autista, ele tem essa falha neuronal, ele tem uma dificuldade de sequenciar coisas também, e ele tem essa dificuldade da empatia. Isso é uma causa física, né, que a gente está colocando para o autismo, é uma possível causa. Mas também tem as causas que são as espirituais, que é onde a gente acredita que começa tudo, tá? Segundo a literatura médica espírita, o autismo, como outros graves distúrbios mentais, resulta de graves desvios de comportamento no passado, de choques frontais com as leis que regem o universo. Então, o que antecede a predisposição genética e as disfunções neurológicas são as graves faltas pretéritas. Entre o passado de faltas e as presentes alterações genéticas, neurológicas e mentais do autismo, encontramos uma ponte que liga estes dois momentos distintos. Esta ponte é o próprio processo da reencarnação. Aqui se encontra a formação do autismo. Então, esse autismo antecede as causas físicas. Há duas possibilidades ou vias de ligação. O reencarnante com profundas lesões perispirituais, produzindo alterações neurológicas e a consequente formação do autismo. E a segunda via é o reencarnante rejeita a reencarnação, levando à formação do autismo. Então, nós que conhecemos a doutrina, conseguimos perceber que isso antecede a causa neurológica. Isso vem do espírito. Sueli Caldas Schubert, não sei se vocês conhecem, ela tem um livro muito bom que chama Obsessão e Desobsessão. E Hermínio de Miranda,
que nosso, para mim, é um dos maiores, nossos filhos são espíritos, autismo, uma leitura espiritual, condomínio espiritual e vários outros. Eles concordam que a raiz do problema está no forte sentimento de culpa e autopunição de espíritos, que reencarnam após causarem gravíssimos danos aos outros ou a si mesmos. Então, esses espíritos estão tão imbuídos nesse sentimento de culpa que eles acabam por se isolar. E essa culpa pode ser por faltas contra eles mesmos ou faltas contra o próximo. E isso faz com que, a partir da sua programação ali, ele rejeite essa reencarnação ou ele venha dessa maneira um pouco mais isolado. Tá? Aí eu coloquei alguns pensamentos no meio ali para a gente fazer uma reflexão. Esse é do Hermínio de Miranda. Ignoram apenas um aspecto, o de que o ser humano, como espírito imortal, preexiste à atual existência, a qual é a consequência de atos e pensamentos de muitas encarnações anteriores, nos mistérios dos séculos. Nada mais plausível do que recorrer a conceitos espirituais para a compreensão e a terapia do autismo ou de qualquer outro problema de comportamento. Vamos? Pode passar. Aí a gente fala de sintomas no autismo e os sintomas são vários. Até porque o autismo tem graus distintos, vai de, a gente chama de espectro do transtorno autista, porque ele vai desde os graus mais leves, que são assim, quase imperceptíveis, até os graus mais severos, onde as pessoas se automutilam ou elas mutilam aqueles que estão próximos a elas, tá? Aí ali eu vou falar de alguns sintomas que são mais ou menos o mesmo para as pessoas da síndrome, embora nenhum autista é como o outro, tá? O isolamento é um desses sintomas do autismo, sinal de que o autista não admite invasões em seu mundo. Como, porém, a participação mínima do lado de cada vida é inevitável, a sua manifestação se reduz a alguns movimentos repetitivos, como agitar as mãos, girar indefinidamente um prato ou a roda de um brinquedo. Eles se isolam, sim, mas eu não acredito que seja apenas pela vontade do isolamento. Eles têm um problema de comunicação muito grave. Embora alguns tenham fala, essa fala às vezes pode ser um pouco repetitiva e às vezes pouco funcional. E quando a gente não consegue expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, por exemplo, se você vai a um país estrangeiro e você não fala a língua, como que você vai se relacionar? Você acaba se isolando. Então eu acho que esse também é um dos fatores do autismo. A dificuldade da comunicação traz esse isolamento. Uma explicação possível para o sintoma autista de girar sobre si mesmo, eu acredito que vocês já tenham por alguma vez visto algum autista, ou eles gostam de girar em torno de si mesmo, eles giram objetos, tá? Seria a produção de tonteira através da rotação, provocando um passageiro desdobramento entre o perispírito e o corpo físico, livrando a criança momentaneamente da prisão celular. A gente que lida muito com o autismo dentro das causas físicas, que você tem que estar falando com o médico todo dia, com profissionais todo dia, eles falam que esses movimentos repetitivos traz um bem-estar e uma regulação interna para eles. Mas eu acredito muito nessa saída dessa prisão celular. Eles se sentem bem quando eles conseguem sair desse invólucro nosso aqui. A gente se sente tão bem quando a gente dorme e sonha e vai para as outras esferas. Eu acredito que seja um pouco isso também. Troca de pronomes pessoais, referindo-se a si mesmo como tu e ao outro como eu.
podemos pensar na possibilidade de obsessão espiritual, já que com os desacertos do passado, muitos são os desafetos. O meu Gabriel, ele falou até uns 4 anos, mais ou menos. E ele falava pouco. E quando ele percebia que a gente entendia, ele parava de falar. Não falava nada. Mas eu me lembro dele, ele falava assim, ele quer biscoitino. Então ele não se referia a ele como eu em nenhum momento. Até hoje, esse negócio do eu para ele é um pouco difícil. Por exemplo, eu chego com ele em frente a um espelho, aí eu falo para ele, cadê a mãe? Aí ele aponta para mim. Aí eu falo, cadê o Gabriel? Aí ele fica meio perdido. Ele ainda não se reconhece como essa pessoa, Gabriel. Então isso também a gente pode levar para o lado espiritual dessa dificuldade dessa reencarnação, dessa negação dessa reencarnação. Não estou dizendo que todos os casos de autismo são assim, a pessoa se negou a vir, ou a pessoa teve uma falta muito grave. Não, eu acredito que a nossa programação é de acordo com as nossas necessidades. E todos nós temos necessidades muito diferentes, tá? Então, a doutrina nos coloca sobre faltas passadas e pretéritas, mas a gente consegue ver alguns autistas que vieram numa missão muito bonita, ou então durante o caminho eles conseguiram reverter essa falta em busca de um propósito maior. A gente vai ver um caso mais ali pra frente, tá? A disfunção da linguagem, eu falei para vocês que eles têm sérios problemas de comunicação. Segundo Hermínio de Miranda, no livro Autismo, a Leitura Espiritual, o corpo caloso, estrutura que liga os 2 hemisférios cerebrais, não desempenha durante os primeiros 2 ou 3 anos de vida a função de separar as faculdades dos 2 hemisférios. A partir do 2º ou 3º ano de vida é que o hemisfério esquerdo assume a linguagem. O autismo eclode até o 3º ano de vida, quando se percebe uma interrupção do desenvolvimento da linguagem. Eu acabei de falar para vocês que no caso do meu ele parou de falar por volta dos 4 anos. Parece então que até os 2 ou 3 anos as crianças vão se comunicando através dos 2 hemisférios. E a partir de então, só se comunica quem tiver implantado no hemisfério esquerdo essa função, o que muitas vezes não acontece com os autistas, tá? Por isso, essa dificuldade de comunicação. A hereditariedade, qual é aceita nos conhecimentos científicos do mundo, tem os seus limites. Filhos e pais, indubitavelmente, ainda mesmo quando se catalogam distantes uns dos outros, sob o ponto de vista moral, guardam sempre uma afinidade magnética entre si. Desse modo, os progenitores fornecem determinados recursos ao espírito reencarnante, mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação, porque no fundo somos herdeiros de nós mesmos. Assimilamos as energias dos nossos pais terrestres na medida de nossas qualidades boas ou más, para o destino enobrecido ou torturado a que fazemos jus, pelas nossas conquistas ou débitos que voltam à terra conosco, emergindo de nossos anteriores. Aqui a gente pensa no seguinte fato. O meu autista, por exemplo, vou dar mais uma vez o exemplo do meu. Ele foi esperado, ele foi querido, tudo que a gente pôde fazer na época, a gente fazia. E ele nasceu com autismo. Eu tenho uma conhecida, que ela me contando, que ela fez de tudo para abortar a primeira filha. Ela tomou remédio, ela deu soco na barriga, ela caiu no chão. E a menina nasceu típica, está aí dando netos para ela agora, nunca teve nenhum problema. Então, se a gente pensar só pelo lado físico, quem tinha mais chances de nascer com um problema? Não seria essa criança? Mas essa criança trouxe isso, era isso que ela precisava nessa encarnação? Não era, então as coisas não acontecem. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-lo, proporcionando-lhes as provações da vida corporal.
Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, às vezes, a gente olha a situação de certas pessoas, seja com deficiência ou com uma doença muito grave, e a gente pensa, poxa, por que essa pessoa está passando por essa provação toda? Ela realmente merece isso tudo? Por que essas coisas acontecem, né? E a gente esquece de pensar que tudo aqui é tão transitório, que essa situação ela vai perdurar por pouco tempo, e os ganhos que a gente tem com essa situação são tão grandes. Eu passei por muitas dificuldades já na minha vida, principalmente em relação ao autismo. Mas hoje em dia, eu paro e penso que eu sou uma pessoa tão melhor que eu não sei quem seria eu se não fosse o autismo na minha vida. Eu não acho que eu teria conseguido, em 25 anos, me melhorar tanto. Não que eu esteja também me achando a rainha da cocada preta. Eu tenho muito para melhorar, mas eu acho que Deus me deu a oportunidade de um intensivão. Aí você precisa dar uma deslizada aí, que como disse o nosso irmão aqui, vamos passar para regeneração daqui a pouco, você está para trás. Então me mandou esse intensivão aí de 25 anos e eu me sinto uma pessoa assim muito diferente e uma pessoa muito melhor. E pretendo continuar melhorando aí. Tratamentos. O autismo é um quadro de extrema complexidade, como eu disse para vocês no começo. É uma síndrome de difícil diagnóstico, embora seja uma síndrome bem comum hoje em dia. Em 2007, a ONU lançou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é dia 2 de abril, porque os números do autismo eles são maiores que o da AIDS e da diabetes juntos. Então a gente pensa que é uma coisa incomum e é rara, e não é. Hoje, na época que o Gabriel foi diagnosticado, e ele foi diagnosticado tardiamente, ele foi diagnosticado com 12 anos, embora antes dos 2 eu perguntasse para os médicos se ele era autista e eles falavam que não. Mas ele foi diagnosticado corretamente aos 12. Era um autista a cada 10 mil crianças nascidas. 25 anos depois, a gente está num número de um autista a cada 88 crianças nascidas. Então é uma síndrome muito comum, só que é uma síndrome de muito difícil reconhecimento e de diagnóstico também difícil. Embora quanto mais cedo essas pessoas conseguirem ser diagnosticadas, maior probabilidade de que elas se aproximem de uma vida mais, entre aspas, dentro do normal, a gente vai dar essa oportunidade para elas, tá? Quanto mais tempo você perde para intervir e para tratar, mais sério fica esse caso de autismo. O autismo é um quadro de extrema complexidade que exige abordagens multidisciplinares. Então não adianta a pessoa achar que ela vai ter um filho autista e ele vai se tratar com psicólogo e vai ficar bom, porque não é. Você tem que tratar com psicólogo, fono, musicoterapeuta, ecoterapeuta, pediatra, arte-terapia, nossa, tudo que você puder, terapeuta ocupacional, proporcionar para essa pessoa, acrescenta nesse desenvolvimento que está atrasado. Visando a questão educacional da socialização, assim também como tratamento médico. Autismo não tem um remédio. Se você, vou medicar para o autismo, não. Você medica para o sono, que muitos têm sono desregulado. Você medica para uma hiperatividade, tá? Para uma ansiedade, mas para o autismo especificamente ainda não existe remédio, tá? Mas precisam fazer os tratamentos médicos. O tratamento médico do ponto de vista espiritual, por mais paradoxal que possa parecer, o maior remédio para o autismo é o próprio autismo, como forma de drenagem espiritual. Então o autismo é o remédio que Deus forneceu para esse espírito, para ele conseguir se curar e passar para melhores. Mas os tratamentos como passe, água fluidificada, as preces,
são bálsamos que devemos utilizar. A homeopatia também apresenta efeitos salutares. O Gabriel começou os tratamentos espirituais por volta dos 4 anos. E assim, meu testemunho de que a nossa situação era muito complicada e que hoje, embora eu tenha uma pessoa autista de grau severo, ele melhorou muito, muito, muito mesmo. E apesar disso, a gente continua buscando tratamento. Ele tem feito tratamento aqui na casa também, tem nos ajudado bastante. E é uma coisa que a gente tem que levar para a vida inteira, tá? É certo que ela vem acontecendo, mas depende de nós que ela continue acontecendo. As vicissitudes da vida têm uma causa. O autismo tem uma causa. Nós homens é que ainda não conseguimos defini-las, mas para Deus essa causa existe. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Então, eu vejo, a gente frequenta dentro da internet, que é um bom veículo, né, de comunicação entre as pessoas, várias listas de autismo, e tem Facebook, essas coisas onde tem muitas mães. Então teve um dia que eu vi uma mãe lá, porque existe um movimento de pais que chama Movimento Orgulho Autista. E eu até sou uma representante desse movimento aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele tem sede em Brasília. E uma das mães entrou lá e virou e falou assim: eu não entendo esse orgulho autista que vocês têm, eu odeio o autismo. Isso arrasou com a minha vida. E eu assim, me senti muita compaixão dessa pessoa. Porque ninguém diz que é fácil. E ninguém veio aqui na Terra para conseguir coisas fáceis. Principalmente a gente, igual eu falei, como eu preciso desses intensivões, as coisas não vão ser fáceis mesmo. Mas à medida que você consegue amar aquela pessoa e amar até essa síndrome que é difícil, eu sei que é difícil, mas você cresce, você consegue trabalhar com ela. Sem isso, essa mãe está fadada ao sofrimento e essa criança também. Porque que criança que vai se desenvolver num lar onde a mãe fala, eu odeio aquilo que você é? Não existe. Então, se a gente não se apegar com Deus e saber que Ele é justo e que as coisas estão acontecendo aqui e que nós temos os nossos amigos espirituais que estão ali fazendo de tudo para facilitar, embora a gente esteja achando que está muito difícil, eu tenho certeza que eles estão por trás fazendo com que tudo seja mais fácil para nós. A nossa vida aqui vai ser insuportável. Então eu tenho uma compaixão muito grande dessas pessoas que ainda não conseguiram enxergar que, apesar de toda a dificuldade, elas estão tendo uma bênção na sua vida que não conseguiram perceber ainda. Eu ainda brinquei com vocês no começo, não dou, não vendo, não troco. Você dá, você passa a sua bênção e a gente consegue perceber que esses autistas que estão em lares, que são aceitos como eles são, eles conseguem se desenvolver muito mais rápido, embora os graus tenham graus muito severos. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Então, embora as situações sejam muito difíceis para nós, não tem amor que não desfaça qualquer dificuldade dessa. Com amor você consegue ir em frente e superar. Qual que é o prognóstico para as pessoas com autismo? Se a gente for enxergar nas causas físicas, o prognóstico até já falei para vocês, quanto mais cedo for diagnosticado e quanto mais cedo houver intervenção correta para essas pessoas,
uma metodologia escolar correta, com o tratamento médico correto, com as terapias corretas, mais próximo essa pessoa conseguirá chegar da normalidade. Pode estudar, pode fazer uma faculdade, pode casar. Aqueles que estão num grau mais severo, pode chegar a ter uma certa independência, a ter um pequeno trabalho. Isso aí vai depender muito do grau também, tá? Agora, o prognóstico das causas espirituais. Segundo o Hermínio Miranda, mais uma vez, me desculpe se tenho me tornado repetitiva em relação a isso, mas quando eu entrei no Espiritismo, Caminho da Luz, que eu entrei através do seu Isidoro, né, saudoso seu Isidoro, e a primeira coisa que ele virou para mim e falou assim: ah, você está chegando hoje e tal? Toma esse livro e lê. Era Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda. E esse livro me ajudou muito. E alguns anos depois, o Hermínio lançou o Autismo, uma leitura espiritual, e que me ajudou mais ainda. E eu tive a bênção de conseguir me corresponder com ele também, de trocarmos algumas ideias. Nessa última edição do Nossos Filhos São Espíritos, ele citou a lista que a gente faz parte, que é Exauluz, que é uma lista dentro da internet que fala sobre espiritismo, autismo e conhecimento. E para nós é um mérito muito grande. Sou fã mesmo e acho que o livro dele, de todos os livros que eu já li, eu acho que eu já li muito, o que fala mais próximo do que realmente é a nossa realidade. Então vamos lá. Segundo o prognóstico, o Hermínio nos diz que é necessário construir uma ponte para ligar o mundo externo ao mundo íntimo do autista. É importante que não nos comportemos de forma autística, nos fechando nos nossos mundos de clichês, cheios de padrões, desinteressados em andar metade do caminho na direção dele. Nós devemos largar as nossas certezas para trás e procurar conhecer quem é essa pessoa que está do nosso lado. Não adianta você querer modificar o autista, você não consegue nada com ele. Você precisa se modificar. Existe nos Estados Unidos uma organização que se chama Aspis for Freedom, que diz que eles não querem a cura, eles não procuram a cura, porque eles só têm um jeito diferente de ser. Por que as outras pessoas não podem entendê-los e querem transformá-los? Então não é a gente que tem que transformar eles, a gente precisa transformar nós mesmos. Uma possibilidade é tentar interpretar os seus sinais não verbais. É bem verdade que não há muitas palavras no dicionário deles, mas a linguagem universal do amor também é não verbal. Para se expressar através dela, há os gestos, a vibração sutil da emoção, da solidariedade, da paciência, da aceitação da pessoa como ela é e não como queremos que ela seja. Se estivéssemos no lugar deles, como gostaríamos de ser tratados? É presumível que eles estejam fazendo tudo o que lhes seja possível, dentro de suas limitações. Com um pouco de boa vontade de nossa parte, talvez concordem em tocar a mão que lhes estejamos oferecendo, a fim de saltarem o abismo que nos separa. Então, por isso que eu disse que o Hermínio está muito próximo do que a gente pensa. O autista, ele veio sim para cumprir a missão dele aqui, para resgatar suas faltas, como muitos de nós também temos as nossas e estamos aqui para isso, tá? Mas ele também veio para nos exemplificar, ele veio para nos tornar pessoas melhores. Quando você chega num centro espírita que tem uma pessoa deficiente e você deixa que essa pessoa passe na sua frente, ou num banco, ou em outro lugar, que você olhe para ela e tenha empatia com ela, ou até tenha compaixão dela, por ela, não sei o sentimento que vocês vão sentir, mas isso aí você está ajudando a ela, fazendo isso? Você está ajudando você mesmo. Você está se melhorando como ser humano. Você está fazendo seus créditos lá para cima também.
Então eu acredito muito que essas pessoas, elas vieram também para nos melhorar. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui nunca ouviram falar o que era autismo ou não conhecem alguém. Mas a partir de hoje, quando vocês verem, vocês já vão começar a se ligar e talvez vocês façam a diferença na vida dessas pessoas. E elas também possam fazer na de vocês. Porque hoje em dia quem está livre? 1 a cada 88 nascidos. Isso numa pesquisa oficial. Já tem pesquisas extraoficiais dos Estados Unidos que colocam 1 para cada 55 em idade escolar. Então você não conhece hoje, mas amanhã com certeza você vai conhecer. Aí vamos falar do nosso querido Chico Xavier, né? Porque espírito que não fala no Chico Xavier fica faltando alguma coisa. Chico Xavier é a maior lição. Essa foto aí é até relativa àquele livro A Sombra do Abacateiro, e ele fala sobre os autistas nesse livro também. Ao falar do comportamento gravemente introspectivo e de permanente fuga dos autistas, Chico Xavier cita o médium de prova como exemplo típico dessa doença da alma. Dizia ele, talvez lembrando dos próprios sofrimentos, que já na erraticidade o futuro médium demonstra um enorme pavor de reencarnar. E quando aqui está na carne, busca desesperadamente a fuga para o mundo espiritual, como se fosse o refúgio do útero materno. Tal qual um médium em constante risco de desequilíbrio, o autista deve ser alvo de uma vigília incansável de amor e de dedicação. Então, se nós precisamos, como médiuns, disso aí, para que a gente se mantenha aqui e a gente faça o nosso serviço, eles também precisam, da mesma forma. O remédio é esse, é amor e dedicação. O Chico fala que ele fala dele, aqui ele está falando do médico em geral, mas ele fala que ele também se sentiu um pouco autista, porque o que tinha nessa terra aqui que interessava para ele? Ele não queria também estar aqui. Ele veio por propósitos maiores, mas de interessante mesmo, ele não encontrava muita coisa. Então isso também, na leitura dele, era um tipo de autismo. Ele tinha que se apegar a coisas que estavam aqui na Terra para que ele conseguisse dar prosseguimento à missão dele. Vamos lá? Essa aqui é uma pessoa fenomenal e é um espírito que eu acredito de muita luz, e foi o que eu falei com vocês lá na frente que eu iria dizer. Que a gente fala muito dos problemas graves que os autistas tiveram no passado e que aqui vem resgatar, mas que no meio do caminho aí tem alguns que se ligam numa missão e conseguem fazer desse momento de prova aqui um exemplo para a humanidade e uma coisa maior do que vir aqui apenas para cumprir e pagar as suas faltas. Essa senhora se chama Temple Grandin e ela tem uns 60 anos? 67 anos. Ela é autista, ela é PhD em ciências, ela dá aula nas universidades dos Estados Unidos, ciências animais. Essa aqui ela está sempre ajudando. O dela está sentindo. E ela trabalha para os maiores matadouros de gado nos Estados Unidos, trabalha para o McDonald's também, para a Swift e outros lugares. A princípio ela veio com um autismo grave e ela diz que o que ajudou em primeiro lugar foi a mãe e bons professores. Então hoje em dia ela chegou nesse nível que ela é escritora, ela é palestrante, ela é professora e ela faz 1000 coisas. É esquisita. Ela é esquisita, mas tipo a máquina do abraço. Principalmente para nós, pais, ela é uma luz muito grande.
porque é uma voz que vem do autismo para nos mostrar quem são realmente essas pessoas e como elas pensam e como nós devemos procurar entendê-las. Porque a gente acha assim, ai, sou mãe, entendo até o olhar. Quantas vezes você já errou ali até entender aquele olhar? E ela não, ela nos livros, ela nos conta como eles sentem, como eles enxergam, quais são essas diferenças gritantes e que ela aprendeu entre um mundo e o outro a estar para poder nos contar. Essa é uma missão divina que é muito bacana. A Tempo venceu a barreira do autismo para emplacar a sua missão humanista de diminuir o sofrimento dos animais em abatedouros. Ela tem até um filme, tá, gente? Vocês podem pegar na locadora, que chama Temple Branding, fala toda a história dela. Ela desenvolveu para os matadouros um abate que se chama abate gentil, porque ela percebeu que os animais entravam num sofrimento muito grande para morrer. E aquilo era totalmente desnecessário. Então ela imaginou uma forma de que eles iriam para esse abatedouro sem tanto sofrimento. E esses donos de abatedouro continuariam tendo o seu lucro sem lesar o animal, sem que ele sofresse tanto. Melhorou também a qualidade da carne. E isso fez com que a qualidade da carne melhorasse. Porque não tem gente até que fala assim, essa carne tá dura, o boi morreu com raiva, uma coisa assim. Ela provou que isso era verdade. No caso, ela falava do grande medo que eles sentiam. Tá? Então essa é uma frase dela. É um ser e precisamos tratá-lo com respeito. Não é porque é um animal que ele não mereça todo o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa compaixão. Eles estão aqui, no caso dos bois, sim, para nos servir, para nos ajudar na nossa alimentação, na nossa saúde, até a gente precisa das proteínas. Mas a gente precisa explorar tanto assim. A gente precisa utilizar dessa maneira tão cruel. Então, essa pessoa, nessa parte dos animais, ela fala muito sobre os cavalos também. E a relação que os autistas têm, os autistas gostam muito dos animais e dos cavalos. Eu acho que ela já fez por si só um bem grande para a humanidade. Mas se a gente for pensar a luz que ela é para a família dos autistas, eu acho que isso aí engrandece muito mais. Porque você lidar com uma pessoa imaginando que você conhece, só de olhar, igual muitas mães fazem, é uma coisa. Mas você ouvir de uma outra pessoa que é semelhante a ela, que tem formas mais rápidas de você chegar, que tem formas mais rápidas de você acudir, que tem formas mais eficientes de você promover, e assim, as famílias viram nela também uma possibilidade de que, esse filho que eu tenho também pode ser igual a essa pessoa. Pode vencer essas barreiras da sociedade, chegar a se formar numa faculdade, chegar a casar, ter filhos ou qualquer outra coisa que eles estejam planejando, e que às vezes um diagnóstico vem e corta esses sonhos dessas famílias. Então ela mostrou que é possível sim que um autista seja uma pessoa proeminente numa sociedade. Tem vários autistas que são, se a gente for colocar nesse termo, famosos e que alcançaram isso também, como o Bill Gates, que não fala que está dentro do espectro, até porque acho que nunca foi diagnosticado por estar muito próximo da normalidade. O Einstein, que foi essa figura tão proeminente, o Newton, todos eles, se você for fazer uma avaliação, têm os traços de autismo, mas não foram diagnosticados, até porque na época ainda não era denominado a síndrome autista. Tá? Então são espíritos que contribuíram com a nossa sociedade. Mas o mais importante que eu acho da Temple
que ela fala assim, que se existisse uma cura para o autismo, ela não queria, porque é quem ela é. Ela não saberia ser outra pessoa sem ter o autismo. Então, para ela, essa cura não ia valer de nada. Eu acho que a aceitação chegou num nível... Aí não julgando quem queira a cura ou quem procure a cura. Mas a partir do momento que você se aceita como é, a sua vida toma outro rumo. A família. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fez-o com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo espiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo autonomismo traduz a conquista de experiências multimilenares da alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Esse trecho foi retirado do livro Missionários da Luz, do André Luiz e Chico Xavier. A gente tem um dado muito triste em relação às famílias do autismo, de autistas, porque essa é a síndrome cujos pais têm maior índice de separação. Não sei se vocês sabem desse fato. A grande maioria dos autistas são criados apenas pelas mães. E a família veio junta para isso, né? Então essa família deveria poder, de alguma forma, se manter junta e até facilitar esse processo para toda a família. Mas, infelizmente, na realidade não é isso que acontece, mas é o que a gente deve promover. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, vem nos esclarecer. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos um filhinho deformado, amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste com amor. Não te chega ao trono sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a ensacha que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe por vaidade ferida o amparo que te pede, quando te concede a bênção do ensejo para a tua reparação em relação a ele. Pode ir. Aí a minha mensagem final. Tenho apenas uma derradeira sugestão a oferecer. Se você não pode curar a criança autista, ame-a de todo o seu coração, com todo o seu amor e toda a sua aceitação. Alguma tarefa importante ela está desempenhando junto a você, certamente em proveito de ambos. Confie, trabalhe e espere. Hermínio de Miranda. Essa segunda frase, eu tive o prazer de fazer parte desse livro, chama Vida de Autista, 20 anos depois eles cresceram, porque houve um Vida de Autista também, e no texto que ele me pediu eu escrevi isso. O autismo tem sido um bom mestre e com ele aprendemos a cada dia. Nessa jornada só posso dizer que o amor é quem move todas as montanhas, é quem aproxima as pessoas e quem transforma vidas. Aquilo que eu falei para vocês, é o que cobre a multidão dos pecados. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Ó, também. Essa aí são as referências. Somos parte do mundo, não somos do mundo. Por que ficou assim? O tamanho da resolução. Esse daí foi uma criança numa passeata nossa que estava com esse cartaz e eu também achei muito bonito. Somos parte do mundo, não somos um mundo à parte. Muito bonita essa foto. Mas então, gente... A Cláudia já fez mas está embolado. Não sei por que ficou assim.
Se alguém quiser entrar em contato comigo, aquele ali é meu e-mail, e aquele ali é o Facebook da Exauluz, que é esse grupo que eu falei para vocês, que faz um estudo de autismo e espiritismo, tá? Caso vocês tenham interesse. Então é essa mensagem que eu tentei passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham levado pelo menos uma palavrinha de amor daqui, tá? E que distribuam ela para a primeira pessoa que vocês encontrarem aí. Obrigada. Quer fazer prece final? Hã? Quer fazer prece? Eu? Ah, eu acho que eu não tenho. Ele pode. Então vamos à prece de encerramento? Vamos agradecer ao nosso grande Pai pelo esclarecimento adquirido dessa doutrina realmente maravilhosa.